Olá pessoal, então na aula de hoje eu gostaria de iniciar uma nova etapa aqui no nosso curso e eu gostaria de falar sobre dinâmica de populações. É claro que eu não estou interessado aqui em fazer toda uma análise minuciosa de dinâmica de populações. Na verdade, eu gostaria de abordar esse tema, mas no sentido de ilustrar para vocês como a gente constrói modelos matemáticos e computacionais para descrever algum tipo de sistema complexo. Então, eu acho que dinâmica de populações será um ótimo tema para a gente ilustrar essas características de modelagem, né? E, para começar, eu gostaria de colocar para vocês mais uma vez aquele exemplo, né, de dinâmica de populações de bactérias. Então, eu tenho aqui um filminho que eu já mostrei em slides anteriores, em aulas anteriores, né? Aqui eu tenho população de bactérias, né, que começa a crescer e de repente você tem uma explosão aqui de indivíduos na população, né? E eu mostrei para vocês também em aulas anteriores dados experimentais a respeito de populações de bactérias, né? Então aqui você percebe que há uma explosão sim de bactérias no primeiro momento, mas depois a população satura, né? E o que eu gostaria de fazer nesta aula é tentar escrever com detalhes aqui uma forma da gente tentar explicar esse comportamento das bactérias, né? Tentar explicar esses dados experimentais. E aí, usando aquela ideia de modelagem, né, que eu coloquei para vocês lá do Picasso, que queria extrair a essência do touro, né? E eu gostaria de usar a ideia do Picasso no sentido de capturar o mínimo necessário para descrever a realidade, né? Então eu quero fazer o que ele encontrou aqui, né, os traços mínimos que capta a essência do touro. E eu gostaria de fazer isso em dinâmica de populações. Eu gostaria de fazer isso nesse caso específico aqui de bactérias, crescimento de bactérias. Eu gostaria de encontrar o modelo mais simples que ainda assim carregasse algum tipo de essência da dinâmica de populações, né? E para isso, né, pensando nessa forma mais simples, eu vou pensar primeiramente que o número de indivíduos que são alocados na população por unidade de tempo é um saldo entre nascimentos e mortes, né? Então, se eu sei o número de nascimentos e o número de mortes num determinado intervalo de tempo, eu sei o quanto que a população cresceu ou decresceu. No entanto, eu não sei essas informações, né? Eu posso tentar fazer modelos para tentar descrever essa informação. E a forma mais fácil ou mais simples de construir um modelo nesse sentido é o que a gente considera como modelo de Malthus. O modelo de Malthus assume que o número de nascimentos é proporcional ao número de indivíduos na população e o número de mortes também é proporcional ao número de indivíduos na população, né? E eu tenho aqui então uma equação diferencial, conhecida como equação de Malthus ou modelo de Malthus, né, que tem uma solução dado por um comportamento exponencial da população, né? E aqui, se eu faço um gráfico dessa solução, dessa equação diferencial, eu tenho uma curva que é representada pela curva vermelha, que significa que existem mais nascimentos do que mortes na população, né? E nascimentos e mortes são representados por esses parâmetros aqui, B e D, né, que são as taxas de nascimento e a taxa de mortalidade. Então, se a taxa de nascimento é maior do que a taxa de mortalidade, a população cresce exponencialmente. Isso é o que está sendo previsto pelo modelo de Malthus. No entanto, se a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de crescimento, né, então eu tenho esse comportamento descrito por essa linha preta, que me diz que a população decresce exponencialmente, né? E se eu faço um comparativo com os dados experimentais, eu tenho essa situação aqui, né? Como você pode perceber, como o modelo me dá uma solução de crescimento exponencial, eu não consigo descrever a população de bactérias em todos os regimes de tempo, né? Em todos os intervalos de tempo. No entanto, para pequenos intervalos de tempo, né, instantes iniciais assim, do crescimento, o modelo parece que descreve muito bem a dinâmica de população, embora ele falhe miseravelmente aqui nessa região de saturação. O modelo não prevê saturação, o modelo me diz que a população cresceria infinitamente, né? Entraria num regime
a população explodiria se eu esperasse um tempo suficientemente grande. No entanto, a população real, né, ela satura, como está sendo descrito aqui por esses pontos experimentais, né? Mas o modelo é relativamente bom para descrever nesse intervalo de tempo. Até a 15ª ou 16ª hora, o modelo prescreve bem os dados experimentais, né? E agora é uma ótima oportunidade para inserir aqui o conceito de domínio de validade de modelo. Aqui, o meu domínio de validade do modelo de Malthus são poucas horas. Se eu espero um tempo muito grande, o meu modelo já não vale mais. Ele só vale para intervalos de tempo pequeno, né? E esse modelo não descreve bem a dinâmica de populações para tempos maiores, justamente porque eu não introduzo escassez de alimentos, né? Então, esse modelo de Malthus considera que todos os indivíduos têm uma quantidade ilimitada de alimentos, o que não é verdade, né? Então, será que se eu incorporasse esse pequeno detalhe, mas extremamente significante, mas se eu introduzisse essa informação no meu modelo, será que eu conseguiria avançar um pouquinho mais na descrição dos meus dados experimentais, né? Então, usando novamente aquela ideia do Picasso, né, eu preciso colocar mais informação no sistema. Então, o meu sistema inicial, né, o modelo de Malthus, ele é simples, sim, captura algumas particularidades do sistema real, mas ele é muito simples. Eu preciso, então, colocar um pouquinho mais de detalhes no meu modelo, né? Então, na ideia do Picasso seria eu colocar um pouquinho mais de traços aí para descrever a realidade, né? E como é que eu vou fazer isso, né? Bom, primeiramente eu vou voltar no modelo de Malthus, né? Porque eu percebi que o modelo de Malthus ele é bom para intervalos de tempos curtos, né? Então eu ainda vou confiar nesse modelo, mas entender que eu preciso ajustá-lo. Então eu vou colocar aqui algum termo, né? Então essa parte aqui à esquerda é o próprio modelo de Malthus. E eu quero corrigir esse modelo de Malthus. Eu quero colocar um termo aqui que de alguma forma ele capture aquela saturação da população, né? E note que para que esse novo modelo aqui que eu vou propor, para que ele funcione, é necessário que esse termo vá a zero para a população. Esse termo vá a zero para tempos suficientemente pequenos, né? Porque, como vocês viram, o modelo de Malthus funciona bem para tempos pequenos, né? Eu introduzo aqui esse parâmetro K0, que seria uma taxa de crescimento, né? Que ela é uma subtração entre a taxa de natalidade e de mortalidade, né? E a primeira ideia aqui que me vem é o que considerou Verhulst. O Verhulst considera que esse termo aqui seja proporcional a n quadrado, né? Então, sendo proporcional a n quadrado, eu posso escrever essa forma, conhecido como modelo de Verhulst. E note que se a população é pequena, eu tenho que esse termo aqui vai para zero, né? E esse termo indo para zero, eu volto na equação de Malthus, né? Então, população pequena acontece quando eu tenho tempos pequenos, né? Considerando que a população começa com uma população pequena, né? E outro detalhe é que esse modelo me diz que se eu considero tempos muito grandes, a população converge para um valor estacionário, aqui, que é a chamada capacidade de carregamento. Capacidade de carregamento é a quantidade de indivíduos que o ambiente suporta, né? E se eu volto aos dados experimentais, né, e tento descrever o que esse modelo me diz, né, tento colocar a solução desse modelo para tentar representar esses dados experimentais, eu tenho uma ótima concordância entre modelo e os dados, né? Tanto para tempos pequenos ou populações pequenas, como para tempos grandes, né, que me diz que a população está num regime estacionário, né? Então eu tenho aqui uma boa concordância entre dados experimentais e o modelo. O modelo de Verhulst ele é bom para descrever esses dados de dinâmica de populações de bactérias, né? Mas existem outros modelos também que podem me dar bons insights aí da dinâmica de populações, né? Então, voltando novamente ao modelo de Malthus, né? Só que agora eu vou pensar o modelo de Malthus de uma outra forma, né?
eu vou pensar que a minha taxa de crescimento seja uma variável que depende do tempo, né? Uma proposta seria que essa taxa de crescimento decaísse exponencialmente com o tempo, né? Isso é o chamado modelo de Gompertz, né? Considera que a taxa de crescimento decresce a partir dessa função exponencial aqui, né? E se eu resolvo esse problema, né, eu tenho essa solução. E é interessante que a solução desse modelo também me leva a uma convergência da população, né? Então, se eu espero um tempo suficientemente grande, a população vai para um valor estacionário, né, que é a capacidade de carregamento. E esse modelo também pode ser escrito de uma outra forma, né? A forma mais usual de se ver o modelo de Gompertz na literatura é através dessa expressão, e essa expressão aqui tem a mesma solução de que esse modelo, né, o que me diz que eu escrever o modelo dessa forma ou se eu escrever dessa forma aqui, ambos me levam à mesma solução, né? O que me diz que essas duas formas aqui, na verdade, representam o mesmo contexto, né? Então eu tenho aqui o modelo de Gompertz, eu também gostaria de testá-lo com os dados experimentais, e o que eu tenho é isso aí, né? O modelo de Gompertz é essa curva azul, que também descreve muito bem os dados experimentais do crescimento de bactérias, e tão bem quanto o modelo de Verhulst, né? O modelo de Verhulst em vermelho aqui, né? Então eu tenho dois modelos, duas situações distintas que levam a boas informações a respeito da dinâmica de população. Um modelo me diz a respeito de uma saturação, eu coloco um valor limite para a quantidade de indivíduos, e o outro modelo eu coloco um decrescimento da taxa de crescimento, né? A taxa de crescimento da população decresce com o tempo. E ambos os contextos me levam a uma boa solução se comparado com os dados experimentais. Mas aí fica a questão, né? Qual seria o melhor modelo? Verhulst ou Gompertz? São duas abordagens distintas que me levam a boas soluções para a dinâmica de população, né? Então, para responder, ou para tentar responder essa pergunta, mais uma vez eu preciso incorporar mais detalhes no meu modelo. Então, voltando ao Picasso, né? Eu estou tentando descrever a realidade, eu parti de um modelo super simples, não foi suficiente para descrever a população, eu coloquei um pouquinho mais de detalhes, e agora eu preciso colocar um pouquinho mais de detalhes ainda, né? Então eu saio desse touro que tem ainda poucas informações e vou para um touro um pouquinho mais informativo, né, com um pouquinho mais de detalhe. E para isso, eu vou considerar o modelo de Gompertz, mas agora reescrever de uma outra forma, de uma forma alternativa. Eu vou usar o que a gente conhece como logaritmo generalizado, né? Essa é a definição do logaritmo generalizado. O logaritmo generalizado, ele recupera o logaritmo usual, né, o logaritmo natural, no limite de esse parâmetro q aqui indo para zero. Então, se q vai para zero, esse ln de q volta a ser o logaritmo de x usual, né? Maiores detalhes sobre essa formulação pode ser visto nessa referência aqui, né? E se eu substituo aquele logaritmo no modelo de Gompertz pelo logaritmo generalizado, eu tenho esse modelo aqui que eu vou chamar de agora em diante de modelo generalizado. Eu estou fazendo isso de uma forma não muito prudente, né? Eu estou apenas brincando aqui com os símbolos, né? Brincando com as variáveis, e quero saber o que acontece dessa brincadeira. Então eu pego o modelo de Gompertz e substituo o logaritmo por um logaritmo generalizado. E aí, obviamente, que no limite de q indo para zero, esse modelo aqui é o próprio modelo de Gompertz, né? Então eu não ganhei nada até esse momento. Mas o que é interessante é que se eu tomo o limite de q indo para 1, ou melhor, se q é igual a 1, esse modelo generalizado cai no modelo de Verhulst, né? Então aí vem a justificativa de eu ter escrito esse modelo, né? Esse modelo, não um modelo de Gompertz, mas um modelo com logaritmo generalizado. Porque esse modelo recupera ou Gompertz ou Verhulst, como casos particulares, dependendo do parâmetro q. Embora até esse momento eu não sei o que é o q. Na verdade, eu vou tentar explicar o que seria esse q na próxima aula, quando eu introduzir modelos microscópicos. Mas, neste momento, eu gostaria apenas
que vocês percebessem que eu introduzo esse logaritmo generalizado para poder, no mesmo arcabouço, incorporar tanto o modelo de Gompertz quanto o modelo de Verhulst. Bom, então tendo o modelo generalizado, eu gostaria de verificar como ele se comporta com os dados experimentais, né? E como vocês podem perceber aqui pela curva rosa, né, o modelo é bom para descrever os dados experimentais também, né? E o que era esperado, uma vez que se Verhulst e Gompertz são bons para descrever o modelo, né, se eu incorporo um parâmetro a mais, e esse parâmetro recupera tanto um quanto o outro modelo, esse modelo mais robusto ou mais detalhado também deve descrever a mesma população de bactérias, né? Só que, é claro, eu espero que esse modelo me dê um fit, um ajuste melhor para os dados experimentais, né? Então, para isso eu vou fazer algumas comparações aqui, né? Eu tenho todos os modelos que eu coloquei nesta aula e eu tenho aqui uma medida, que é a medida R2, que quanto mais próximo de 1 for essa medida, melhor é o modelo, né? No caso, R2 igual a 1 significa que eu tenho um modelo que ajusta perfeitamente aos dados experimentais. Então, quanto mais próximo de 1 o R2 esteja, melhor é o modelo, né? Então aqui, como era de se esperar, o modelo generalizado apresenta o maior R2, no caso aqui 0.9874, né? E o meu Q, que melhor se ajusta aos dados, é um Q 0.394. E note que esse valor aqui significa um valor que não é nem Verhulst, que seria Q igual a 1, nem Gompertz, que seria um Q indo para 0, né? Mas não é nem Verhulst, nem Gompertz, mas alguma coisa intermediária. E essa coisa intermediária é o modelo que melhor, ou é a configuração de parâmetros do modelo que melhor se ajusta aos dados experimentais, né? E para finalizar essa aula, eu gostaria de colocar para vocês também que esse modelo generalizado também pode ser escrito de uma outra forma, né, que é o caso do modelo do Bertalanffy-Richards, né, também um modelo bastante conhecido na literatura, né, e esse modelo generalizado nada mais é do que o próprio modelo de Bertalanffy-Richards com essa escolha de parâmetros, né. O modelo de Bertalanffy-Richards tem 3 parâmetros, o parâmetro A, B e um beta, que é o expoente, né, e o modelo de generalizado é o próprio modelo de Bertalanffy-Richards, com beta igual a Q mais 1 e A e B dado por essas configurações da taxa de crescimento e da capacidade de carregamento e também do parâmetro de generalização Q, né? E agora, né, dada essa relação aqui entre beta e Q, o modelo de Bertalanffy-Richards recupera o modelo de Gompertz quando beta vai para 1, que significaria Q indo para 0, né, no caso do modelo generalizado, e beta igual a 2 me leva ao modelo de Verhulst, né? No caso do modelo generalizado seria o caso de Q indo para 1. Né? Q indo para 1 significa beta indo para 2, ou beta igual a 2, que me dá o modelo de Verhulst. E como eu coloquei para vocês aqui nessa aula, pessoal, já indo agora no final aqui, indo para o final dessa aula, esses modelos que eu apresentei para vocês, que embora descreva bem a população de bactérias, eles são classificados como modelos fenomenológicos, né? Então, além desses modelos que eu coloquei para vocês, aqui tem outros modelos na literatura, né? Por exemplo, o Datalogístico, Ricker e outros modelos que vocês podem encontrar por aí, e que são modelos que partem de informações macroscópicas da população. Então, aqui a gente construiu um modelo baseado no número de indivíduos em função do tempo, né? Eu não levei em considerações detalhes a respeito da forma com que cada célula interage com o seu ambiente e com outras células. Neste caso aqui, eu levei em consideração apenas informações macroscópicas. E dessas informações macroscópicas, no nível populacional, eu construí os modelos, né? Na aula seguinte, eu gostaria de, além dessas informações macroscópicas, eu gostaria de saber o que a célula faz. E a partir dessas informações, no nível celular, eu gostaria de explicar esses modelos fenomenológicos que eu apresentei aqui na aula de hoje. Bom, pessoal, então, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Abraço!